Você sabe o que é uma audiência pública, como se faz? Você já participou de uma audiência pública? Tem interesse em saber como funciona, o que é importante, saber antes de ir, o que não pode faltar em uma audiência pública? Esse vídeo vai lhe interessar muito, especialmente para aqueles que precisam e gostam de uma atividade mais participativa na vida da comunidade ou se manifestarem em algum tema importante. Assista e eu já lhe convido a se inscrever no canal e deixar o seu like e também compartilhar este vídeo. Esse é um vídeo para pensar o direito que tem o apoio cultural da plataforma Eu Processo, www.euprocesso.com.br. Seu processo é um clique. Aqui qualquer pessoa faz um processo judicial e vai ao judiciário sem a necessidade de um advogado. Acesse o site e conheça as condições. Mas afinal, o que é uma audiência pública? É um meio pelo qual o poder público se permite dialogar com a sociedade para ouvir os interessados em certos projetos, demandas sociais e outros temas de interesse da coletividade. Irão haver interesses conflitantes, alguns favoráveis e outros contrários, sempre que a manifestação de todos pode ser feita de forma alternada. Como o próprio nome diz, audiência pública é para se ouvir o público. Como se organiza uma audiência pública? É preciso ter em pauta bem definida sobre o que irá ser discutido, não apenas temas vagos e imprecisos. Isso não ajuda em nada e as falas serão sem sentido e com nenhum aproveitamento. Para uma boa audiência pública, recomenda-se divulgar com antecedência mínima de uma semana a realização dessa audiência, local de fácil acesso, em horário compatível para se ter o maior número de participações daquele local ou comunidade. Alguns cuidados a serem seguidos: ter um ambiente amplo e que acomode as pessoas, se possível a audiência pública seja gravada para resgatar quaisquer informações, devendo haver uma regra de tempo de fala, sempre controlado por relógio. Pode haver inscrição prévia ou depois dos inscritos deve ser aberto o microfone para a comunidade, sendo alternado manifestações favoráveis e contrárias, sendo que todos deverão ter o mesmo tempo de manifestação, não importando se é uma pessoa inscrita anteriormente ou participação social ou mesmo uma entidade governamental ou não governamental. O que não se deve fazer em uma audiência pública? Os organizadores da audiência pública monopolizar a manifestação, seja em um sentido ou em outro. Se isso ocorrer, isso é apenas um faz de conta e não vai ajudar em nada. Não se deve permitir fala sem controle de tempo, não importa para quem seja. Isso cria um desequilíbrio e o resultado é desastroso. A organização também não deve vir apresentar o projeto, condição, realidade, em fala demorada, ou ao contrário, se perde o sentido de ser audiência pública. Deve-se utilizar no máximo de 10 a 15 minutos para apresentar o tema e demais condições para os presentes. E nada mais. Agora é ouvir. Qual o roteiro para se seguir? O inscrito ou interessado se apresenta no microfone, diz o seu nome completo, local em que mora, profissão, e se irá falar a favor ou contrário, ou ainda apresentar sugestão, apresentar dúvida ou algum outro tema. A partir daí, se inicia a contagem de tempo e cada interessado inscrito tem o tempo de até 5 minutos, no máximo, para discorrer sobre esta manifestação, podendo, a critério da organização, reduzir esse tempo para 4 minutos ou 3 minutos, de acordo com a conveniência e o número dos presentes. Mas esse tempo tem que valer para todos, inclusive entidades do governo, de acordo com o número de participantes. Se houver poucas pessoas a falar, o tempo poderá ser maior. De algum interessado quiser falar por mais tempo, deverá retornar ao final, depois da fala, de todos os demais interessados. Por elementar, se pode fixar um tempo de horário de 3, 4 horas ou mais. Não se pode fixar um pequeno número de participantes ou ainda um tempo curto. Mas também não é obrigado a fazer uma audiência o dia inteiro ou a noite inteira. Daí o motivo de fixar um limite de tempo para uma fala, para ouvir um número maior de pessoas interessadas em se manifestar. O que qualquer participante não deverá fazer? Não poderá ofender nenhum dos participantes da audiência que tenha uma ideia contrária, não poderá ofender ninguém da organização, danificar qualquer equipamento do local, interferir na fala dos outros participantes. Também não se pode fugir do tema que está sendo proposto para a audiência pública. Se isso ocorrer, o microfone deverá ser cortado e a fala encerrada. Para que isso aconteça, vale a pena uma dinâmica inicial de 5 a 7 minutos totais, com um tema aleatório qualquer, como, por exemplo, os cuidados ambientais para o loteamento na Lua.
Isso é para treinar os participantes sobre a forma de audiência. Isso será muito produtivo. Depois da audiência, o proponente deverá divulgar uma ata daquela audiência e que foram ouvidas o número X de pessoas e também o número de entidades. Em certo percentual opinou favorável ou um certo percentual opinou o contrário, e outros que apresentaram perguntas, sugestões, reclamações e que serão analisadas a participação de todos os presentes, ideias, sugestões, etc. Eu já vi uma audiência pública que o proponente da audiência falava mais do que todos e o tempo todo. Foi um completo desastre, um grande faz de conta, e ainda convidaram apenas entidades e pessoas a falar a favor daquele tema, no interesse daqueles que idealizaram a audiência pública e sem limite de tempo para se manifestar. Foi um grande faz de conta. Passados quase 4 horas de audiência pública, não se abriu a palavra para nenhum dos presentes. E alguém ainda chama isso de audiência pública? Fique atento. Se isso acontecer, reclame. Não aceite. E se a audiência pública não foi realizada seguindo esses protocolos, grave também a sessão e denuncie aos organismos responsáveis, como a Advocacia Geral da União, Ministério Público da União, Ministério Público Estadual, Ouvidoria, etc. E também denuncie em redes sociais. Este foi um vídeo para pensar o direito, com o apoio cultural da plataforma Eu Processo. Seu processo a um clique e sem a necessidade de um advogado. Acesse e conheça mais em www.euprocesso.com.br. Até o próximo vídeo.